Paz do Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração, quero ler em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Esses versículos eu trabalho de acordo com a Bíblia, tem um aplicativo da Bíblia, né? E ele aleatoriamente escolhe. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Bom, se a gente for falar sobre um capítulo ou mais versículos, né, fica mais extenso. Bom, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Filipenses era uma cidade na Macedônia, né, se chama Filipe, na verdade a cidade chama Filipe, por causa de um rei, né, do rei Filipe II, e ele melhorou a cidade, né? E era uma das principais cidades daquela época. Depois ela se tornou colônia romana. E o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele tem uma visão em Troade, né, que o próprio Deus, né, aparece para ele, e um varão da Macedônia fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Eles estavam tentando pregar a palavra na Ásia, né? E Deus, o Espírito Santo, não permitiu que eles fossem à Ásia, mas sim à Europa, porque essa cidade é uma das cidades da Europa. Então, o apóstolo Paulo vai a essa cidade, né, e ali ele prega, né, expulsa um demônio de uma mulher lá, e ele ali abre, né, uma igreja, muitas pessoas se convertem ali, e essa igreja é uma igreja que ajuda ele de uma forma muito forte, né? Ele faz uma coleta para Jerusalém, e várias vezes eles supriam a necessidade de Paulo, né? E essa carta ele escreve não para, como algumas outras, como a carta de Coríntios, não é para resolver ou solucionar problemas da igreja, pelo contrário. É claro que nessa igreja existiam alguns problemas, mas ele mostra, né, ele dá algumas orientações para que, mesmo em meio à dificuldade, porque quando Paulo escreve essa carta, ele estava provavelmente preso em Roma e próximo de ser morto, né? Ele esteve preso em Roma durante um longo período, e isso fez com que todas as igrejas, né, entristecesse. E ele fala: olha, alegra, porque Deus ele tem um propósito. Enquanto eu estou preso aqui, eu não posso estar presente, mas eu escrevo, né? E foi o momento em que Deus usou mais o apóstolo Paulo, né, para escrever às igrejas. E ele escreve algumas cartas nesse período de prisão e prisão domiciliar que ele teve em Roma antes da morte. Bom, se nós observarmos esse capítulo, na verdade a carta de Filipenses ela é tida como a carta da alegria e mostra uma forma de vida bem dinâmica, né, de um cristão viver, e ele enaltece, né, a ajuda que ele teve dos filipenses. Então Epafrodito chega, né, que é um dos irmãos que congregavam lá, chega e leva para ele a ajuda que ele necessitava, né? E muito provavelmente Epafrodito fala de como os irmãos estavam, né? Da alegria de estar com Cristo. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta, entrega para esse homem chamado Epafrodito, que fala para os irmãos como ele estava, né? Então existem várias coisas interessantes nessa carta, né? Mas como eu vou me ater só a esse versículo, no capítulo 2 aqui, do versículo 5 ao 13, uma das passagens mais, versículo 5, né, ao 12, uma das passagens mais belas da Bíblia, mostrando que Cristo, né, ele se esvazia da sua glória, não da sua divindade, né, e vem aqui à terra. Bom, para falar sobre esse versículo, aqui no versículo 13, né, Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade.
Bom, o apóstolo Paulo, ele se refere à operação do Espírito Santo na vida do crente para efetuar a vontade de Deus, para o crente fazer a vontade de Deus. Evidentemente, o Espírito Santo ele não é invasor, ele só age mediante a permissão do ser humano. Então, o cristão precisa, essa graça, ela não é irresistível, como alguns aí pregam, né? Nós podemos resistir, sim, mesmo sendo servo de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando a gente não ora, não lê a palavra, não busca a Deus, nós estamos resistindo e automaticamente nós vamos levar a nossa vida a pecar, a perder tempo, né? Então Deus, ele opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar. Esse desejo de fazer a vontade de Deus, né, é pela graça e ajuda do Espírito Santo na vida do crente. Então o crente tem que ser diligente, e o apóstolo Paulo mostra isso, que nós precisamos nos esforçar para viver de acordo com a palavra de Deus. Então, não é que nós fomos salvos, né, cremos em Cristo, nós não vamos errar mais. Nós precisamos, mais do que nunca, nos esforçar, porque a nossa natureza pecaminosa não foi extirpada de nós. Nós temos que lutar e alimentar o Espírito, senão a carne volta a tomar conta da nossa vida. E nós não podemos descuidar e muito menos deixar de fazer a vontade de Deus. E isso se dá pela ajuda do Espírito Santo. Se nós observarmos os outros versículos aqui, são fantásticos. Então, leia o capítulo 2 de Filipenses, leia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que você vai entender coisas fantásticas, maravilhosas, e que Deus vai revelar ao seu coração. Isso foi só um aperitivo que Deus me usou para falar sobre essa carta, que é, na minha opinião, fantástica, né? Eu particularmente amo os escritos de Paulo. Claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, existem coisas difíceis de entender, né, que ele escreve, mas o Espírito Santo nos ajuda a entender, né? E nós temos hoje aí Bíblias de estudo, comentários, que nos ajuda a entender e compreender bem a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você deixe, né, Deus operar na sua vida, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.